Esse episódio é um oferecimento da Pris Foods, embalagem de qualidade para o seu negócio. Salve, salve galera! Estamos começando mais um Burrino Papo aqui diretamente dos estúdios BNP. E hoje a gente vai falar de um tema muito especial. Então assim, primeiro eu quero te convidar a sentar. Pega papel e caneta que você vai ver muita dica importante, muita visão de negócio importante aqui. Enquanto você vai pegando papel e caneta aí, eu vou só fazer um agradecimento bem rápido aqui aos nossos patrocinadores, que é a galera que faz esse rolê todo acontecer. Toda segunda e quinta um episódio novo para você, com muito conteúdo, muita informação e, claro, aquela resenha que a gente gosta de ouvir. Eu quero agradecer a galera da CDM Finanças, que está aí com a gente já há 2 anos já, inclusive a gente faz esse mês agora 2 anos de parceria com a CDM. São feras demais no controle financeiro, uma das partes mais importantes do negócio. E se você quer mudar o jogo financeiro do seu negócio, já sabe quem chamar. Chama a galera da CDM ou chama a gente aqui que a gente faz a ponte também. Ao time da McCoy's Pickle Factory com os melhores pickles do Brasil. E esse aqui é paixão nacional, hein? Tá mais famoso do que a seleção brasileira, esses caras, tão demais. A Pris Food, que tem toda a linha de embalagem aí para o seu negócio. Tudo isso entregue com qualidade e excelência e numa condição imperdível. E a Speed Foods, distribuidora que leva os produtos para você no dia a dia, sábado a domingo, domingo a segunda, segunda a terça e a semana inteira, feriado. Só não vai de madrugada ainda porque eu não consegui gente para montar 24 horas, que a dica já me deram. Cara, e tem demanda, viu? Tem E demanda. tem demanda. O quanto eu food recebo é de 24 mensagem de por 7, madrugada, 24 horas por dia. o povo é muito louco. Bom, mas sem mais delongas, eu quero apresentar ela, que é uma querida. A gente já rodou aqui 2025, o ano inteiro, a gente teve em vários eventos juntos. Sim. Eu já acompanho já há algum tempo, sou muito fã das palestras que ela dá, porque ela sempre traz uma visão muito forte de mercado, traz muita... como é que eu vou expressar melhor? Muita lucidez para nossa cabeça, muitos dados, né? Então hoje eu tive o carinho e o cuidado de trazer aqui para compartilhar um pouco desse mercado louco do food com vocês, Alessandra Gaidardi. Olha, eu até gaguejei. Da Nutrilover, mas não só da Nutrilover. Ela é diretora de projetos da Nutrilover, da Food Concert. Ela é embaixadora da Fispal também, tá com a gente mais um ano aí, a Fispal, né? Ela também tá no fogo alto, né, da Brasel. Mandar um grande abraço aí pro Gabi da Brasel também, parceiraço nosso. Especialista em saudabilidade, sustentabilidade, jornalista, nutricionista, química, neuroeducadora. Meu Deus! Tudo isso com 25 anos. Não, então, 25 anos não, mas o resto é verdade. E há 18 anos no setor de food service. Cara, autoridade, excelência, conhecimento tá aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigado por você ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, Alisson. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É muito bom ter uma visão completamente diferente do mercado. A gente costuma trazer a galera da hamburgueria aqui, né? Então eles vêm, contam suas histórias, falam da realidade no dia a dia. Sim. Mas a gente sempre que pode ter uma oportunidade, a gente quer trazer uma outra ótica dos bastidores, né, do negócio, de como a gente precisa entender, de como precisa mapear o negócio, de quais são os dados que precisam ser analisados para, de fato, o negócio ter sucesso. Sim. Só que antes da gente começar a falar um pouquinho de tudo isso, eu queria que você contasse um pouquinho sobre você, assim, de onde surgiu toda essa paixão pelo food, como que você se encontrou nesse caminho e aí a gente vai discernindo pelo caminho. Na verdade, algumas pessoas já conhecem essa história, né? Às vezes eu conto ela. Eu trabalhava com política, né? Eu era assessora na área de política. E eu fui contratada para trabalhar numa revista que foi muito famosa, né? Hoje já não existe mais, mas chamava Food Service News, era uma revista muito grande do segmento. E aí eu brinco que quando eu fui contratada para essa revista, eu falei: "Gente, eu não sei fritar um ovo, vocês têm certeza que eu sou a pessoa que vocês estão procurando?" E a pessoa que me convidou na época para trabalhar me disse: "Não, fica tranquila, porque o food service é muito sobre economia, sobre política, Uhum. e hoje eu digo que também é sobre pessoas, né". Na época me disseram sobre economia e política, hoje eu digo para vocês com muita clareza que ele é sobre economia, política e pessoas. Não que cozinhar muito bem não faça parte, mas existe a parte técnica da Sim, cozinha e que aí cabe aos nutricionistas e chefes de cozinha e afins, mas existe também uma parte econômica muito grande, né, o food service ele movimenta muito dinheiro, sim. não só no Brasil, mas também no mundo, e o Brasil tem esse lugar também da exportação,
Então é muito importante a gente olhar para esse mercado com a potência que ele tem. Ele não é só um lugar de fazer comida, ele é um lugar de fazer negócios. Sim. E é onde vira a chave de fato, né? Porque quando a gente olha, o nosso país ele já é rico em insumos, em estrutura, em cultura, em conhecimento Sim. da área de food, né? E a gente meio que ali é até considerado o celeiro do mundo, né? Teoricamente, a A gente gente tem consegue. uma potência muito grande pela questão da produção, né, do agro. Nosso agro é muito forte. Sim. Então a gente tem um lugar no mundo, quando a gente fala de produção de alimentos, muito importante. Enfim, aí da Food Service eu fiz outras revistas corporativas da área, fiquei uma gestão e um pouquinho até mais no CRN3, que é o Conselho de Nutricionistas, fiz algumas coisas com o federal, e aí depois eu fui ficando no food, eu fui me apaixonando pelo food. E hoje, além de olhar para o food service enquanto mercado, eu Uhum. olho também para essas questões, de comportamento, né. Como pesquisadora, hoje eu olho muito para a área de comportamento. Então, como você falou aí no começo, eu sou neuroeducadora, uma das minhas áreas de pesquisa é neuroeducação, é como a gente entende as coisas, como o nosso cérebro entende as coisas, inclusive como ele entende a comida, Sim, certo. sim. Então, o comportamento de consumo e o comportamento desse mercado me interessa muito também e deveria interessar todos nós, na verdade. É verdade, porque quando a gente olha para o food como um todo, um dos principais desafios, né, dentro da gestão do food é a gestão de pessoas. Sim. E a neuroconsciência de como lidar com as pessoas, de entender os perfis de cada pessoa, é fundamental para você fazer uma boa gestão, né? Entender os comportamentos, os perfis, eu acho que tudo isso não, obviamente, sendo especialista, mas todo empresário, todo dono de negócio food service, ele tinha que ter ali um pezinho de conhecimento nessa área Com para certeza. poder facilitar o processo de gestão dele, né? Que não é algo tão fácil assim. De novo, 3 pilares: política, economia e pessoas. Por muitos anos, o food service ele olhou para o mercado, de uma maneira geral, como um cenário de economia e política. A gente está falando aqui das esferas mais Uhum. altas, das direções de empresa e tal. Então, na época, quando eu comecei, né, 18 anos atrás, era uma grande verdade, era sobre economia e política. Hoje, as pessoas estão cada dia mais ligadas que o fator humano, ele é muito importante. Então, hoje tem mesmo os 3 pilares e isso que você trouxe é muito rico, porque se a gente não souber lidar com as pessoas que estão nessa estrutura, essa estrutura vai ruir. Sim, E a chegada da inteligência artificial e da tecnologia cada vez maior dentro das cozinhas, a gente tem cozinhas cada dia mais automatizadas sim. e de uma maneira muito precisa, vai tornar ainda mais visível o talento humano, ainda mais reconhecível a criatividade humana, né, É que então ele não vai substituir, né? Ele de vai de maneira fato nenhuma. evidenciar a capacidade e o talento. Eu acho que inclusive a gente ouve muito isso. A gente sente muita resistência Sim. dos empreendedores, como muitos, de forma geral, eles têm uma resistência muito grande a se adaptar à tecnologia. As inteligências artificiais, a automatização dos processos, as ferramentas autônomas. Só que ele esquece que isso, na verdade, se torna um facilitador, porque você diminui a carga em cima da equipe, você consegue pegar e explorar melhor os talentos, desenvolver e entender e enxergar as aptidões de cada profissional que você tem e de fato, evidenciar esse talento que ele tem, né? Certamente. A ideia de que a automatização das cozinhas vai brigar com o trabalho humano, vai tirar lugares do ser humano, ela não é adequada, mas ela é compreensível, Sim, porque o que sim. acontece? Dentro do food service hoje você tem muitos trabalhos de base, dentro da cozinha brasileira de uma maneira geral. E é natural que esse trabalhador que hoje se vê numa função 100% operacional, pense: "Isso vai tomar o meu lugar". Mas, a grande mudança aí, a grande virada de chave, como você diz, é exatamente a gente olhar para isso e ajudar essas pessoas a olharem para isso como uma ferramenta, porque todo o tempo que a máquina pode estar fazendo coisas que o humano não precisa perder tempo fazendo, Uhum. o humano faz aquilo que é só humano, que Sim, é a criatividade, que é o talento, isso é nosso, isso a máquina não vai fazer. Ela faz o que a gente está perdendo tempo fazendo, a sim, verdade é sim. essa. Verdade. A gente tem um público muito diverso, desde eh, comunicadores, influenciadores da área, donos de food service, pessoas da indústria como um todo e principalmente também operadores. Tá. E aí você tocou num ponto agora aí que eu achei muito interessante que eu queria trazer como neuroeducadora.
O, o que que você direcionaria para justamente esse operador que está na ponta, que ele tem esse medo, essa angústia de ser substituído? Qual a linha de pensamento que ele tem que começar a enxergar? Veja, é importante que ele veja a máquina como uma ferramenta, porque é o que ela é. O medo que a gente tem, ele faz crescer uma coisa que não existe, então a Sim, verdade é essa. O medo das pessoas da tecnologia leva elas a não conhecerem, então o que eu recomendo é conheça. Vai às feiras, vai às empresas, experimenta, vai no showroom, testa. As maiores empresas de food service hoje, né, de equipamentos, sim, sim. elas oferecem showrooms abertos. Vai lá, testa, leva a sua receita, vê como é que funciona. Mesmo daqueles que você eventualmente não vá comprar, mas experimenta, porque quando você entra em contato com a tecnologia, você percebe as limitações dela também. Quando eu deixo uma coisa no desconhecido, eu crio em volta dela uma aura que às vezes não é real. Então eu converso com muita gente que tem uma visão da cozinha 4.0, da cozinha automatizada, ou de alguns equipamentos, como uma coisa que é um robô, sei lá, Transformers vindo do espaço e que vai fazer tudo sozinho. Cara, não é isso. O equipamento ele vai automatizar uma determinada função. E aí você dentro da tua cozinha, dentro da tua operação, vai entender o que ali é uma perda de tempo, o que ali uma máquina podia estar fazendo no meu lugar. E eu coloco uma máquina para fazer no meu lugar. Mas o medo ele só acaba quando eu conheço. Ele só acaba quando eu chego perto, quando eu vivencio uma situação, quando eu tento fazer a minha receita ali. Porque também é isso que me dá a dimensão do limite. Do até onde a máquina vai, até onde só eu consigo ir. O quanto aquilo realmente é importante para minha operação ou não, porque tá cheio de operação que compra máquinas Sim, fantásticas e que não servem para a operação delas. isso é muito importante Então, também. assim, e aí encosta, e aí, ó, e tecnologia não presta, porque eu comprei não, não é que não presta, é que você comprou uma tecnologia inadequada para sua cozinha. Então, conheçam tecnologia, né. É mais do que ter um ultracongelador, ou ter um forno combinado, ou ter uma chapa incrível. É sobre você entender quais são as opções que a tecnologia me oferece hoje, o que daqui serve para mim e o que não serve, e Perfeito. dentro do que serve, com o que eu me sinto confortável. Como o que que eu posso pôr dentro da cozinha que a minha cozinha vai continuar sendo a minha cozinha? Porque é um pouco isso, né, é o Sim, teu sim. desenho, é a tua cara. Os arquitetos especialistas são muito bons em ajudar nisso, porque eles não só desenham o espaço, como eles têm a capacidade de indicar alguns equipamentos específicos para a tua operação. Mas antes de mais nada, conhece, vai lá, põe a mão, não tenha medo de quebrar, não tenha medo de usar a tecnologia, né, mais ou menos isso. A gente tem uma resistência muito grande, não só pela questão cultural, de a maioria dos negócios começarem muito pequenos, Sim, né, a gente grava toda semana vários episódios aqui e sempre são histórias muito similares. Comecei eu, um sonho, um cartão de crédito e o quintal da minha mãe. É mais ou menos isso. E e e aí você vê que são pessoas que começaram muito pequenas, começaram muito informal, muito sem base, sem conteúdo, mas hoje tem uma estrutura muito grande. E sim. assim, tem casos que começou na garagem de casa e hoje o cara tem uma rede de lojas, e isso é muito fantástico porque de fato ele virou a chave do negócio. Mas mesmo assim ainda tem as programações da época do começo. Sim. Uma coisa que eu falo muito, até a gente na última palestra lá, eu achei muito bacana, que foi falado sobre a importância dos arquitetos, né? A gente quer Sim. fazer projeto na mão, eu acho que aqui se eu posso botar isso, e aí você não entende a estrutura, a funcionalidade. E a gente vê grandes casos de casas mesmo que já começam organizadas, estruturadas e tem uma longevidade muito grande, e tem um retorno, um resultado muito grande, mas sabe que de fato há um investimento inicial, mas elas começam certo, elas procuram um profissional adequado para fazer isso. Não acho que seja começar certo. Começar é começar, e a gente tem que É, começar com o que, né, um sonho, um cartão de crédito para mim é uma coisa que funciona, né? funciona, cara, porque se você olhar para a realidade do Brasil, é a É a realidade da maior realidade. parte dos operadores. Começou assim, né, na casa, com um amigo, num escritório emprestado e tal. Mas, assim, o que eu acho que é muito interessante a gente falar disso tudo aqui que você trouxe, é o quanto a gente às vezes fica limitado pela nossa crença mesmo, por onde a gente veio. E aí a gente Perfeito. não consegue evoluir junto com o negócio evolui a cabeça não. Então, tem que evoluir o negócio e tem que evoluir a nossa visão de gestão junto com esse negócio que evoluiu. Tem muitas coisas que são interessantes quando a gente olha para o food no Brasil, muitas, muitas, e que são muito nossas, assim, quando você olha para o food no mundo, é muito diferente do nosso. Por isso que é tão importante a gente ter documentos nossos e ter Uhum. plataformas nossas, porque o que acontece no mundo, claro, é tendência, viraliza aqui, mas não é o nosso, não é o que é nosso.
Mas uma das coisas que eu acho mais fantásticas do food é o quanto ele é autoral. E talvez essa seja uma das minhas grandes paixões na área de alimentação. Por que que eu vou e volto para cá, vou e volto para cá? Porque é um lugar onde tem expressão de cultura, é um lugar onde as Sim, pessoas colocam a alma delas, é um lugar que é muito bonito de se ver e que não é assim em todos os lugares do mundo. No Brasil é muito assim, em outros lugares também. Os lugares mais conhecidos mundialmente pela gastronomia são aqueles onde você vê que a população ela imprime muito ali. Mas é mais que isso, né, se você quiser conhecer uma sociedade, se você quiser conhecer uma organização social, olha para a comida deles, olha para o prato deles, né. A nossa comida explica quem a gente é, explica a nossa história, explica muita coisa. A nossa comida é a nossa música, né, sim, são sim. grandes fatores culturais. E aí o que acontece, como a cozinha ela tem esse padrão autoral muito grande, como tem muito forte isso de ser um lugar onde as pessoas expressam cultura, expressam quem elas são, expressam seus valores, fica muito, às vezes, raso o conhecimento do operador, tá. Não só do operador dono da operação, mas de todo mundo que está operando na Tá envolvida operação, no né. processo. Então o que acontece? É um lugar que às vezes a entrada do conhecimento técnico é difícil, porque está muito arraigada a ideia de que eu sei, é do meu jeito, é o meu tempero, é o meu molho, é do tá. Então acaba tendo uma dificuldade de entrada do profissional técnico, seja o arquiteto para ajudar a desenhar a cozinha, seja o nutricionista para ajudar com a questão de normas de segurança de alimentos, etcétera, seja um consultor para falar de business mesmo, falar: "Ó, cara, vem cá, dá para fazer gestão assim, assim, assado". Os consultores eles servem para isso. Uhum. Então a gente precisa abrir um pouquinho o campo de visão e entender que a entrada do pessoal técnico profissionaliza o negócio, te ajuda a fazer o negócio crescer, te ajuda a expandir o negócio sem perder a tua cara. De novo, é a mesma coisa da tecnologia. O grande medo qual é? É que entre a tecnologia e sai o que é humano, sai o que é pessoal, sai o que encanta. Não. E os profissionais é a mesma coisa, mas é uma cultura, eu concordo com você, principalmente num país onde você tem uma massa de pequenos e médios negócios, é muito natural que se veja a entrada da pessoa técnica, né, dessa pessoa que vem com conhecimento mais técnico, como uma invasão. Uhum. Então, é quase como se o arquiteto fosse um invasor, porque ele não quer colocar a parede do jeito que você gostaria. É quase como se o nutricionista fosse um invasor, porque ele está te falando que você não deveria usar essa embalagem que você está achando fantástica. Entende? Tem os porquês, mas muitas vezes o pessoal fica resistente mesmo, Essa né. resistência ela é muito forte no Brasil, e ela se compreende por conta da Sim. questão cultural, mas precisa abrir um pouco a cabeça, porque tem muitos negócios que eles estão a um pezinho de escalar, eles estão a um pontinho de voar e eles quebram. E Sim. eles quebram por quê? Porque falta o técnico, eles têm o que é mais importante, porque a alma das coisas, a cara do negócio é o mais importante, eles já E a têm gente isso. vê diversos casos, né, de grandes nomes mesmo da gastronomia que, quando você vai olhar o ponto de alavanca dele, o ponto que ele explodiu, foi justamente depois de um ajuste técnico, Sim, de padronizar uma operação, de organizar uma estruturação, desde cozinha, de rotinas, fichas técnicas, parte nutricional. sim. A maioria dos casos, quando virou a chave, virou por causa disso. Tem um porquê de chamar padrão técnico, é exatamente por isso, ele te dá a possibilidade de alavancagem, né. Então quando você ouve os especialistas, você acaba tendo a possibilidade de fazer algo que é escalonável, algo que é mais rentável, algo que é mais saudável, algo que é mais seguro para você, porque tem uma coisa que é muito importante, aqui no Brasil às vezes a gente esquece, trabalhar com alimentação é uma enorme Sim. responsabilidade, certo. E aí tem toda a questão cultural que é linda, mas tem também a questão da responsabilidade. Outros países, se você for na Europa, por exemplo, as legislações são muito mais sérias. Tem coisas que exige-se certificação em várias partes do mundo para serem feitas que no Brasil qualquer um pode fazer. Então, assim, por mais que a gente ache que as nossas normas são bravas, elas são ainda muito mais Muito leves mais do eu que lembro que eu fora comentei daqui. com isso sobre isso contigo, não foi na última acho que foi com você na última palestra. Acho que não foi comigo, mas Não, foi talvez foi tenha com alguém que surgido. estava lá na Tramontina, inclusive foi no dia da Tramontina, né, eu comentei sobre essa questão dessas flexibilidades que a gente tem aqui, né, e que lá Sim. fora são muito mais rígidas, né. Sim, porque tinha um pessoal fazendo palestra sobre legislação Isso mesmo. de regulação sanitária, Regulação né, regulação sanitária, sanitária. isso. Então, assim, a gente já tem vamos dizer assim, uma lacuna maior Sim, de operação, mas ainda assim é uma grande responsabilidade. Você está trabalhando com saúde, você está trabalhando com padrões humanos, você está trabalhando as pessoas que entram no teu estabelecimento para comer, elas estão confiando em você. Elas é estão confiando isso. a vida delas em você.
Ela entrou E, com o filho e dela eu ali, acho você que percebe? Isso é muito grande. às vezes não tem esse senso de noção. De que, por exemplo, entra uma. Principalmente hoje, a gente tem diversos tipos de intolerância, a sensibilidade humana Sim, está muito mais aflorada, e aí você serve algo para uma criança, por exemplo, que é intolerante à lactose, mas você não teve sequer o cuidado de notificar isso no cardápio, de perguntar, coisas básicas que não vai mudar em nada no teu custo sim. operacional, não vai ser um bicho de sete cabeças, você não vai ter que montar uma outra estrutura, mas que já vira a chave do negócio. Até o cliente ele Sim. percebe o teu cuidado, a preocupação que você tem com toda a cadeia, todo o processo, só em tomar essas pequenas atitudes. Essa questão das limitações, vamos dizer assim, né, das restrições alimentares, ela hoje está muito em voga, mas na verdade ela é muito séria desde Desde sempre, sempre, é. desde sempre. Hoje a gente tem uma. Eu acho que até pelo o avanço tecnológico, a gente tem muito mais acessibilidade à informação. Sim, Né? Quando a gente olha. Vou entregar a idade aqui agora. Se a gente olha 20 anos atrás, o perfil de comunicação era outro. A com certeza, velocidade de comunicação era outra. com Hoje, certeza. se tem um problema X aqui, ou uma questão X aqui, todo mundo está sabendo em segundos. Com certeza. Então, veja, quando eu falo dessa responsabilidade, as coisas elas tomam um outro patamar. Então, é muito normal no Brasil, por exemplo, você olhar assim: olha, essa pessoa é um médico, ela trabalha na área da saúde, essa pessoa é nutricionista, trabalha na área da saúde. Ah, esse aqui é chefe de cozinha. Cara, de alguma maneira também é área da saúde, porque você Sim. está lidando com saúde de pessoas também. E é importante ter essa noção, que nem você falou assim, esse senso, né, de que o que eu estou Uhum. fazendo é grande. Por mais que o meu negócio seja pequeno, a partir do momento que eu servi uma refeição para alguém, ficou grande. Porque eu estou interferindo na vida das pessoas. E aí tem essa questão das restrições que ela é mais séria do que ela aparenta. Fora do Brasil existem muitos treinamentos, e eu acredito que no Brasil a gente deveria ter também. Eu sou muito. Levanto muito essa bandeira. Treinamentos para as equipes de cozinha, para quem trabalha nas cozinhas, de como reagir a reações alérgicas. Porque a gente não Legal. sabe. Então, fora do Brasil, dificilmente você vai numa grande operação que não tenha conhecimento do que fazer se alguém entrar numa reação alérgica. Aqui no Não vai Brasil, as ter. pessoas não sabem o que fazer. Vão ligar pro SAMU e olhe lá. E assim, eu te digo isso do lugar de uma pessoa alérgica. Eu sou alérgica à carne de porco, que é uma alergia bem rara. Mas eu sou alérgica à carne de porco, à proteína. E aí, o que que acontece? Toda vez que eu vou comer em algum lugar que eu não tenho, né, certeza do que eu tô pedindo, eu crivo esse garçom de perguntas. Mas não tem isso, mas não tem aquilo, mas não tem bacon, porque você fala, não tem carne de porco? Não, não tem, Uhum. mas não tem bacon? Ah, tem bacon. Então, não tem Eles, carne de às vezes eles se porco? perdem no caminho. Onde você faz isso? Ah, tudo bem, a gente faz na chapa. Tá bom, mas é na mesma chapa que você frita o bacon? É, então não pode ser. Então, assim, é um conhecimento que ainda não existe. Por muito tempo, a sociedade brasileira, ela olhou para as alergias e para as restrições alimentares como uma frescura. Verdade é essa, Uhum. né? Então, isso é coisa de frescura. Eu não tenho. Esse termo no Brasil ele é usado de uma maneira que é linda, mas também é complexa, que é assim, eu não tenho frescura. Eu como qualquer coisa. Às vezes não é uma questão de frescura, às vezes é uma questão de necessidade de saúde. Sim. Então, é importante a gente olhar para isso dessa maneira, né. Eu passei por um episódio similar a isso. Eu tenho alergia a fígado. Olha aí, E eu não sei o porquê, mas eu tenho alergia a fígado. tá, E eu descobri isso a duras penas quando eu era pequeno. A comendo minha fígado. mãe me obrigava a comer fígado. Mãe, agora vai ficar em rede nacional. Ela me obrigava a comer fígado porque culturalmente fígado faz bem, é forte e tal, tudo mais. Só que eu comia e passava mal, constantemente. E ela ficava lá com o seu cipó de goiaba, o seu cinto, você vai comer. Até Sim. que chegou num momento que toda vez que eu comia eu passava muito mal. Aí ela me levou no hospital, a gente foi fazer uma série de exames e aí se descobriu que eu tenho alergia a fígado. Então, E essa é a era algo muito questão. natural, assim, em casa todo mundo comia. E aí eu era o fresco que não comia fígado. E percebe, essa história do fresco, ela tá arraigada na nossa É cultura de uma cultura mesmo. maneira complicada, que se a gente Principalmente não. vindo de uma família de nordestinos, aí que o bicho pega mesmo, né? Porque, moleque fresco danado, não quer comer o fígado, é mó bom. Aí tinha buchada, tinha. Ixi, aí a gente Tem parte para essas outro caminho. questões também, né. Então, eu sou de origem russa, então você imagina a quantidade de carne de porco que tem nessa dieta. Sim. Então, assim, e tá tudo bem, é só uma questão da gente olhar para isso como uma particularidade, né, o que tem de mais bonito no ser humano é que todo mundo é diferente, É nenhum é isso aí. igual ao outro.
Então, eu brinco que eu estudo cérebros e o mais fantástico disso é que nenhum é igual. Eu posso pegar quatro Todo mil dia uma exames novidade, e né? todos são diferentes. Cada um pensa de um jeito, cada um é de um jeito, cada um tem uma digital, cada um tem um DNA e cada um vai ter o seu padrão. E eu vou um pouco além aqui, sabe? Eu sei que para algumas pessoas isso ainda é um grande tabu, mas a verdade é que não gostar tá tudo bem também. As pessoas às vezes não gostam do sabor de uma determinada coisa, não cai bem para ela, traz para ela uma memória afetiva ruim que ela não Sim. gosta. Ela tem o direito de não comer. E comida é muito sobre isso, né? Comer é direito. Eu É. como o que eu quero. Então, assim, a nossa sociedade ela precisa baixar um pouco a guarda. E quando eu digo a nossa sociedade, em especial o nosso setor, porque o nosso setor às vezes olha para o consumidor muito como uma estatística, um número. Uhum, Ele não é. O nosso setor ele quer ser visto como individual, né? Então, cada uhum. operação quer ser vista do seu jeitinho, com a sua história, mas muitas vezes ele não quer olhar para o cliente com a sua história, do seu jeito, Suas com as individualidades, suas né? individualidades. Perfeito. Isso é incrível. A gente vira e mexe, acaba conversando e fala muito sobre o impacto da alimentação, Sim, né? A importância da eu inclusive eu falo muito na minha distribuidora lá, né, eu converso geralmente eu tiro momentos pra gente conversar, faz um café descontraído e tal, e eu falo da importância do impacto do trabalho que a gente faz, até nisso mesmo, sim. muito nessa visão de, ó, a gente precisa cuidar bem dos insumos, eles precisam estar condicionados de forma correta, precisam estar conservados de forma correta, porque a gente é responsável por isso aqui. Qualquer coisa que der um desvio, que gerar um impacto, cara, pode ser a vida de uma pessoa que pode ser ceifada a qualquer momento. E essa preocupação com essa questão cultural de entender as particularidades, os gostos e a individualidade de cada um é algo que a gente tenta sempre replicar, sempre trazer à tona para que porque a comida ela é uma expressão de afeto, carinho, amor, de Exatamente. frustração. Ela está em todos os momentos da nossa vida. Se a gente olhar o contexto histórico, a comida ela teve presente em tudo desde sempre. Exatamente. A história da Ela é a base humanidade da se nossa organiza vida, né? em Sim, volta e da se comida. organiza em volta da comida. A política é sempre envolvida pela comida, a música, as artes, tudo tem a ver com comida. Tem pessoas, e aí a gente ouve muito, a gente troca muita ideia e fala muito, você nunca sabe quem é o cliente que vai chegar na sua hamburgueria, no seu Sim, restaurante, e principalmente você nunca sabe qual é a sensação, qual é o sentimento que ele está naquele momento. Então, servir bem e servir um bom prato, ou uma boa porção, ou um bom produto, obviamente, quando a gente fala o servir bem, é olhar nos bastidores e cumprir todas as etapas, fazer todos os processos, é ter o compromisso de entregar àquela pessoa algo que até ali, ao prato na mesa, você está entregando algo de excelência, algo de qualidade, com todas as seguranças, tudo certo. E ali acontece uma transformação, que aquele alimento ele vai gerar uma percepção em cada indivíduo de uma forma diferente. Às exatamente. vezes eu tô mal, aquele alimento vai me trazer conforto. Eu tô feliz, aquele alimento vai ser uma dose a mais de alegria para uma comemoração. Eu tô triste, ele vai me reanimar. E assim por diante. Esse é o papel da comida, né? Você está falando de uma maneira muito Poética simples e também. poética até, de um conceito que é muito importante, que é o da neurogastronomia. Sim. Então, quando a gente fala em neurogastronomia, a gente está falando sobre esses caminhos que a comida faz dentro do nosso cérebro, dentro das nossas Uhum. emoções. Então, a comida ela é uma expressão social, ela é uma expressão cultural e ela é uma expressão emocional. Quando eu quero comemorar alguma coisa, eu saio para comer. Quando eu estou muito Sim. triste, eu saio para comer. Quando eu quero eventualmente pedir a minha namorada em casamento, eu vou num restaurante Vai no com ela, restaurante. certo? Então, assim, a comida ela permeia tudo que uma sociedade faz. Não existe uma cultura de paz que não considere a comida, porque a comida permeia tudo, ela está em todos os lugares. Então, quando você fala dessas questões terapêuticas quase da comida, é muito importante a gente olhar também para a saúde do operador. Eu acho que são os 2 lados da história. Sim. Não há possibilidade na vida de uma pessoa que não está bem emocionalmente, servir uma comida que faça bem emocionalmente para o Você outro. pegou pesado agora, hein? E cara, porque não tem outro Não tem. jeito. Eu não sei se esse é o Quantas conceito. operações você já viu na sua vida e Tem a ver quantas com vezes você viu isso energia? acontecer? Tem a ver com energia? Tem tudo a ver com Tem, né? energia, claro que tem. Veja,
Quando você está dentro de um ambiente que está adoecido, como é que você vai produzir uma comida que cura as pessoas? Uma comida que auxilia elas no processo de cura. Então, um dos programas do Nutrilover, por exemplo, chama Comida que Cura. E é um programa específico para pessoas que atuam com alimentação hospitalar, para que elas entendam o quanto o emocional delas está Afeta, né? saudável, afeta que essa comida possa participar do processo de cura das pessoas. Não tem só a ver com os nutrientes, tem muito a ver com os nutrientes. Eu não estou dizendo aqui que se a pessoa estiver feliz Uhum. cozinhando e ela colocar um monte de ultraprocessados e afins na comida, ela Vai vai ser virar natural, saudável. não Não vai. vai, não é É, isso. Mas o que eu estou dizendo é que a gente imprime quem a gente é na comida, ótimo. que a gente faz. Então, quando eu tenho uma equipe dentro da cozinha, são vários humores, são várias situações, cada um veio de um jeito de casa, mas quando o ambiente dessa cozinha é saudável, a comida que sai dessa cozinha é saudável. Quando o ambiente é adoecido, gente brigando, gente gritando, a comida que sai dessa cozinha é adoecida também, ela sente isso. Uhum. Existem alguns estudos sobre a mudança de moléculas, sobre o que, que acontece com a água, por exemplo, com as pessoas, dependendo do ambiente onde elas estão. O ambiente é mandatório para tudo. Tá? Então, se você tirar uma pessoa de um ambiente e colocar em outro, ela muda. Ela Por quê? muda. Porque o Sim, sim. ambiente muda a pessoa. Se ele muda a pessoa, ele muda a comida, ele muda tudo. Tudo aquilo que tem vida. E a comida ela é viva, Ela é tá? viva. É. A comida, quanto mais natural, mais viva ela é. Então, tem essa interface aí que a gente precisa olhar para ela assim, né? Para a saúde, quando a gente fala de saudabilidade, é importante olhar para a saúde que eu ofereço nutricionalmente nos pratos, com toda certeza. É importante olhar para a saúde que eu ofereço emocionalmente, um comfort food, um slow food, um processo às vezes diferente, mas que auxilia quase que terapeuticamente as pessoas, quase que não, né, terapeuticamente as Eu pessoas. tive uma aula incrível, assim, uma aula rápida, né? Na última edição da Chefs Brasil, Tá, inclusive mandar um abraço aqui pra Sabrina e pro Amadeu, com são os certeza. queridos, né? E aí eu fui convidado para ser um dos jurados e tal, tava rolando a competição. E aí o chefe Clau, ele veio conversar com a gente, ele é muito observador, né? Ele ficou observando a competição inteira e ele depois veio conversar comigo. Ele falou, cara, posso te dar uma dica? Você aceita receber uma dica? Eu falei, claro, logo de Ele é você muito então. Ele é delicado, né. muito delicado, ele é um amor, adoro ele, cara. Beijo, Clau. Eu tenho, inclusive, vamos marcar pra trazer ele aqui, Bruna. Vamos marcar pra trazer o Adoro Clau. Clau. Ele é gente finíssima. Aí, ele falou: olha, ele falou dessas questões neurológicas que quando você tá julgando ou tá acompanhando uma competição ou qualquer coisa, que você tá na cozinha da sua casa e alguém Sim, tá fazendo a comida, o seu corpo ele começa a se preparar para receber aquilo. Então, todas as questões neurológicas tem toda uma dança, ele falando assim, né? Tem todo um preparo para você sentir esse sabor. E se você come duas, três ou quatro vezes a mesma coisa, a primeira você tem a percepção. Na segunda já não é mais a mesma coisa. Aí ele estava dando justamente essa dica. Sempre que a gente for provar alguma coisa, a gente provar, dar uma boa mordida, sentir os aromas, sentir todos os sentidos que ela tem a sim, oferecer, né? E a gente não ficar comendo muito, não por uma questão de educação só, mas que de fato vai trazer uma percepção mais profunda do que aquilo queria transmitir pra gente. sim. E eu achei fantástico, porque de fato tudo isso é interligado, né? Tudo está conectado. Quando a gente fala de neurogastronomia, é exatamente isso. Neurogastronomia é essa dança que os seus sentidos todos fazem juntos quando você come alguma coisa para que eles entendam aquela coisa. E isso também tem a ver com o ambiente onde você come. Então, posso te dar vários exemplos disso, mas não precisa ir muito longe. Se você comer a mesma coisa na sua casa ou no restaurante, é diferente. É. Você com toda certeza, como todo mundo já foi no mesmo restaurante, pediu o mesmo prato, que foi feito da mesma maneira, principalmente em restaurantes que são completamente automatizados. Cara, o prato tá ultra congelado, ele só foi, eh, montado na hora pra você, né, regenerado e montado. Uhum. Mas ele é diferente. Um dia você sai de lá feliz, no outro dia você fala: "Cara, tem Sim, alguma sim. coisa errada com esse restaurante hoje, que essa comida não". São as pessoas, então não adianta. O processo ele tem que ser limpo? Tem. O processo tem que ser adequado? Tem. Tem que ser sanitariamente adequado? Tem. Mas as pessoas têm que ser vistas também dentro da cozinha, porque elas impactam diretamente o resultado. Eh, Há um tempo atrás, a gente tinha uma ideia de cozinha profissional sempre muito adoentada, muito, muito, muito. E isso impactava os resultados, tanto que a gente tem o mercado que mais cresce e mais quebra. Então sobe, Sim. sobe, sobe
cai, sobe, 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 quebra. Então, o que que acontece? Hoje a gente está vendo que a permanência das operações no mercado tem muito a ver com a maneira que as pessoas são vistas ali dentro. Porque tem muito a ver com isso. Não só para que você não tenha tanto turnover, que é um problemaço do food service, né, a Uhum. questão da mão de obra, Sim. mas também para que você tenha excelência de experiência todos os dias. Porque uma operação de excelência, ela não é boa de vez em quando, ela é boa todo Ela é boa dia. todo dia. Se ela é boa todo dia, e para ela ser boa todo dia, as pessoas que estão dentro da cozinha têm que estar num ambiente saudável, ela tem que ser saudável todo dia. Não dá para só ser saudável quando o dono, o investidor, o chefe, enfim, quem, né, quem manda naquela cozinha tá de boa, né, porque a gente tem muito essa E conversa. eu não sei se eu vou falar uma besteira, mas eu acredito muito que tem a ver até com a aceitação natural das coisas, porque o tem que estar tudo bem, um processo de excelência, ele não porque a palavra excelência, ela remete muito às coisas positivas. A tá tudo sempre positivo, a tá tudo sempre bem. Na maioria dos casos, mas não necessariamente. Por exemplo, tá tudo bem em algum momento, você tem um dia que você não está bem, mas pelo ambiente você ser É reconfortado. isso, Ter o equilíbrio. é isso. A excelência, ela tem a ver com estabilidade. Isso, Então, a operação que tem excelência é a operação que ela sempre entrega. E ela sempre entrega o que ela se propõe a entregar. Então, ela não perfeito. precisa ser excepcional todos os dias, ela tem que entregar todo dia o que ela se propõe a entregar. Se eu tenho uma cozinha equilibrada, os ânimos se equilibram. Então, uma pessoa chega mais legal, a outra chega menos, né? Um dia o meu humor tá melhor, o Sim, seu tá menos, mas a operação é equilibrada, o ambiente é equilibrado. E aí a responsabilidade disso, em grande parte, é do investidor ou do dono do estabelecimento, né? Do restauranteiro, ou é do chefe, enfim, de quem toma conta dessa cozinha. ele que tem que ter essa visão Esse de timing de é, falar: "Olha, isso aqui tem que ser um ambiente equilibrado, isso legal. aqui é um ambiente onde as pessoas produzem saúde, então elas têm que estar saudáveis". É uma métrica muito simples, parece muito simples falando, mas no dia a dia é difícil, porque a operação de cozinha ela é muito dura. Uhum, Então, é pouca folga, é muito trabalho manual de peso. Nesse ponto, a tecnologia ela ajuda demais, porque ela diminui a carga manual, a sim, carga física da cozinha, que principalmente para as mulheres é muito é muito difícil. pesado. Mas, por outro lado, o ambiente da cozinha, por exemplo, a tecnologia ela impacta muito pouco, muito pouco. Uhum, Ela impacta muito mais nas questões operacionais, no dia a dia, né, ela tira a gente de situações que às vezes são até arriscadas, de fritura e tal, e uhum, coloca isso no lugar de uma máquina que não tem risco. Mas, por outro lado, esse cuidado com as pessoas é indiferente. Tanto faz se você vai ser uma cozinha 4.0 ou se você vai ser uma cozinha completamente, simples e, enfim, analógica. A questão é, se o ambiente não é saudável, dificilmente você vai entregar refeições saudáveis, por uhum. conta dessa máxima, né, dessa equação, que você não consegue sair disso. Tá. E para quem tá acompanhando esse bate-papo aqui, e aí a gente colocou um pequeno triplex na cabeça da pessoa agora, que na minha vive, cara, toda vez que eu ouço vocês falando sobre isso, eu Minha fico especialidade, agoniado, alugar porque triplex na cabeça das pessoas. e de verdade, assim, eu venho ouvido desde 2000 início de 2024, eu venho me sendo muito exposto a esse tipo de conteúdo, até de Ok, forma, assim, eu acho que às vezes até o universo me empurrando para algum pode lugar, ser. mas, eh, e eu venho aplicando muita coisa dentro da minha operação. Então você estava falando aqui do ambiente, e eu lembrei aqui por uma fração de segundos que no começo do ano passado, a gente tinha uma atmosfera, tinha um ambiente, e eu tomei uma decisão de mudar algumas coisas, e hoje a gente tem um ambiente muito gostoso dentro do negócio. Cada um sabe das suas responsabilidades e tal, mas é aquele clima, sabe, Sim. família. Parece que a gente tá na cozinha de casa. E é muito legal você dizer isso, porque a gente precisa dividir as coisas. Falar num clima amistoso, falar num ambiente saudável não significa falta de responsabilidade, Uhum. cara. E dentro da cozinha, a responsabilidade ela é mandatória, tem que ter responsabilidade, porque a gente voltando 3 casinhas aqui, quando eu faço comida, eu tô mexendo com a saúde das pessoas diretamente, tem muita responsabilidade implicada. Então, às vezes a gente começa a conversar sobre isso e a resposta das pessoas, essa resposta dura primeiro é exatamente essa: "Mas tem que ter ordem, tem que ter regra, tem que".
mas ninguém está dizendo que não tem. Sim. Tudo é uma questão de como eu coloco essas regras, como essas pessoas chegam na minha cozinha, como eu faço esse processo seletivo para entrar dentro da minha cozinha. Quando elas entram, estava explicado isso? Essas normas estavam Para explicadas? quem quer começar, o triplex que a gente colocou na cabeça, me dá um mini guia, uma mini direção para essa galera. O que que esse empreendedor ele precisa começar a observar para ou tentar mudar esse ambiente, ou começar a montar, estruturar esse ambiente? Aonde que ele obviamente eu já vou dar um spoiler aqui que eu acho que primeiro ele tem que começar a cuidar de si próprio, né, tá Com bem, certeza. uma boa energia, que gente feliz não perturba, né, então Gente feliz perturba menos, né? é, perturba Perturba menos. menos. Agora sim, é muito importante olhar para si, porque normalmente as nossas operações, os nossos trabalhos, as nossas empresas, elas são um reflexo de quem a gente é. Sim. E às vezes é difícil olhar para isso, né? Você é muito mais fácil olhar para fora, olhar para o outro e falar assim: olha, isso aqui é uma bagunça. Mas e a minha bagunça que eu implantei aqui? Então, assim, é importante. Por isso os processos de contratação são tão importantes. E também um olhar, sabe? Eu acho que é importante a gente reaprender a observar. A gente esqueceu de olhar para as coisas. Quando eu faço palestra, falo sobre pesquisa de mercado, por exemplo, Uhum. eu falo muito que antes de olhar para a pesquisa grande, olha para a sua. Faz sua autopesquisa, pesquisa dentro da tua cozinha, dentro da tua operação, com os teus clientes, no teu bairro, no teu quarteirão. Antes de olhar para a pesquisa São Paulo, entende quem está em volta de você. Então, eu acho que esse primeiro passo que você está me pedindo, claro, não tem receita de bolo, Uhum. mas o primeiro passo é olhar para si e olhar para a sua operação. Que, que doenças, vamos dizer assim, né? Que mazelas, que dores dessa operação não são minhas. Não sou Verdade. eu que trouxe aqui para dentro de alguma maneira, sem querer, claro, mas não estão impressas em outros lugares da minha vida. Muitas vezes aprendeu dessa forma e tá só replicando. Exatamente, porque aqui no Brasil, essa também é uma característica muito forte no mundo, não só nossa, Uhum. mas vamos falar daqui. Você tem muitas operações de alimentação que vêm de pais para filhos, Sim, né? Então, verdade. essa é uma característica muito forte brasileira, você ter essa herança de serviços de alimentação, porque aqui no Brasil a gente ainda leva isso para um lugar muito amoroso mesmo, né? De herança. Eu herdei o Uhum. negócio dos meus pais. Que em outros países isso já é visto às vezes de uma maneira um pouco mais fria, mas aqui isso é visto muito como uma herança amorosa mesmo. Eu vou continuar o legado, eu vou continuar o que os meus pais faziam. E nesses cenários, às vezes é ainda mais difícil você olhar e falar assim: dá para fazer diferente. Porque eu aprendi a fazer desse jeito. Eu não aprendo a dar aula quando eu me torno professor, eu aprendo a dar aula quando eu sou aluno. Uhum. Eu não aprendo a ser mãe ou pai quando eu tenho filhos, eu aprendo a ser mãe e pai quando eu sou filha. Para tudo. Então, o nosso aprendizado, ele não começa a hora que eu sento na cadeira, pego o caderninho e começo a anotar, agora eu vou aprender isso aqui, não. Você aprende aquela coisa a partir do momento que você vive aquela experiência. E normalmente a gente vive do outro lado primeiro, pra, né, primeiro ser cliente para depois você Verdade, cozinhar. verdade. Então, você aprendeu a ser chefe de cozinha assistindo chefes de cozinha. Você aprendeu o que é um restaurante bom indo a restaurantes. Então, é natural que a sua operação ela se pareça um pouco com o tipo de restaurante que você frequentou na sua vida, que a sua atuação dentro da cozinha ela seja um pouco parecida com os modelos que você viu, seja na universidade, seja em filmes, ou seja na sua família, se for um negócio de herança. Então, reconstruir esses padrões é sempre muito mais difícil. Por Uhum. isso que quando você vê operações que são estruturadas desde o início por investidores, você tem critérios muito sólidos, porque ninguém está ali reproduzindo a experiência de ninguém. É um monte de gente mais técnica que cria desde o começo um padrão. Quando você olha para as operações mais orgânicas, vamos dizer assim, que nascem no quintal de casa, que vêm de pai Aham. para filho e tal, e essas de pai para filho não são necessariamente operações pequenas, a gente está falando Não, aqui de tem operações muita operação gigantescas, tá? gigante, sim. E elas vêm com esses, vamos dizer assim, vícios, elas vêm com essas manias. Esse empreendedor, ele aprendeu a cuidar, a gerir um restaurante com o pai dele, então é daquele Ele jeito ao certo, replica ele os replica. mesmos processos, né. Só que ele replica esse processo com outra população. Eu tô aqui sentada hoje. Então você está Verdade, conversando com uma Alessandra. Se eu vier aqui amanhã de já é novo, outra. é outra Alessandra. Porque também é outro Alisson, porque Sim, também é outro câmera, porque perfeito. também é outro mundo, porque é outro ambiente. Então, o restaurante é a mesma coisa. Tudo que eu replico cegamente tende a me dar problema. Por quê? Porque já são outras pessoas, é outra sociedade. A visão da sociedade hoje do que é correto e não é correto dentro de um ambiente de trabalho é muito diferente de uns anos atrás. A visão hoje do que é possível e o que não é possível dentro de uma cozinha é muito diferente. Veja a NR1. Ela vem trazer preocupações que nunca existiam dentro da cozinha, a nível de lei, vamos dizer assim, né? A nível de legislação, de regulamentação, melhor Uhum. dizendo. Então, quando você olha para esse operador que ele só replica,
ele começa a ter problema num determinado momento, porque ele está tentando trabalhar com um time diferente do mesmo jeito. E aí você escuta aquelas reclamações que com certeza você escuta muito, porque eu escuto muito, porque todos escutamos muito. "Nossa, cara, essa geração nova é terrível. A geração nova não para ninguém. A geração nova, nossa, você não pode falar um pouco mais alto que eles choram". Cara, o problema não é a geração nova. O problema é a gente não A olhar para a gente nossa prática e não entender que o mundo mudou, o ambiente perfeito. mudou, e para esse grupo eu preciso ter um determinado Eu comportamento. tenho falado, tá registrado aqui, eu tenho falado muito sobre isso. Porque a gente muitas vezes transfere o problema pra ponta, mas, Exatamente. até que ponto é nossa responsabilidade? Até onde eu, como gestor, como dono do negócio, eu tô errando, eu tô falhando, até onde eu me observo, eu me autoanaliso. Eu tenho um grande amigo que ele me ensinou, acho que foi um dos começo da minha carreira profissional, foi um dos maiores aprendizados que eu pude trazer pra vida, porque me ajudou em muita coisa. Ele falou: "Você precisa", ele logo no começo da atuação da gente, ele falou: "Ó, você precisa ser médico todo dia". Aí eu falei: "Como assim médico?". Ele falou: O médico ele é o cara que ele estudou, uma série de probabilidades, fatores, e ele vai identificar, mas quem dá o diagnóstico é você. Ele só vai identificar os padrões e vai te direcionar para o caminho correto". Dentro do conhecimento, ele falou mais ou menos Sim. assim. E aí, a jogada era se fazer autoperguntas constantemente. Por que que isso é assim? O que que eu posso fazer para melhorar? Por que que eu tenho essas limitações? Por que que eu tenho essas dificuldades? E viver se fazendo constantemente perguntas. E aí, ao longo de uma trajetória aí de quase 20 anos de mercado, depois que eu conheci esse cara, eu passei a me fazer muita pergunta. E eu vi o quanto isso gerou impacto para mim, de Essas mudança perguntas mesmo. elas são muito importantes, Alisson. Quando eu me questiono, eu mudo. É. Porque enquanto eu estou questionando fora, eu estou esquecendo que fora está conectado a mim de uma maneira inegável. Então, toda vez que eu questiono uma operação, mas eu não questiono quem opera a operação, eu tenho um problema. E esse conhecimento ele vai invadir muitas áreas do conhecimento. Uhum. Então ele vai para neurociência, ele vai para gastronomia, ele vai para nutrição, ele vai para química, ele vai para tudo quanto é lugar. Porque o impacto entre o ambiente e a gente, essa coisa da energia, do campo e tal, isso não existe ainda. Acredito que em algum tempo até vai existir, mas não existe ainda um 2 mais 2 = 4, Uhum. né. Mas tem muitos estudos sobre isso, sobre o impacto de uma coisa na outra. E o impacto do que eu penso no que eu faço é óbvio. Como eu penso margeia o que eu faço. Todos os direcionamentos possíveis e imagináveis vão margear o que eu faço, sejam políticos, sejam sociais. Da onde eu vim vai margear o que eu faço, como eu vejo a vida vai margear o que eu faço. Você pode sentar a Alessandra aqui, e uma outra pessoa aqui do lado, e uma outra aqui, e as 3 são especialistas no mercado de food service, e as 3 vão ter uma visão sobre o mercado de food service, mas elas vão ainda assim ter leituras diferentes do cenário atual. Por quê? Porque a Alessandra veio de um lugar, e a outra veio do outro Sim. lugar, e a outra veio do outro As lugar. exposições são diferentes. Uma estudou num lugar, a outra no outro. Uma conheceu um tipo de operação, a outra outro. Uma conheceu um tipo de cultura, a outra outra. Então, não adianta você achar que um padrão, seja ele qual for, de conhecimento, vai tornar as pessoas homogêneas. Não vai. Não vai. As pessoas continuam sendo diferentes. E a leitura que eu tenho de mundo, ela começa em quem eu sou. De onde eu vim, o que que eu entendo, o que que eu já vi, com quem que eu já conversei. O nosso cérebro, ele é um computador ultrapotente. A gente fica apaixonado pela IA, porque a gente nunca se deu conta do quanto o nosso cérebro é fantástico, porque ele põe qualquer IA no chinelo. Ele faz uma quantidade de hiperconexões o tempo todo, que deixaria qualquer pessoa alucinada se tentasse fazer isso de maneira mecânica. Uhum. Mas, ao mesmo tempo que ele faz tudo isso é impactado. O que que é uma grande vantagem, vamos dizer assim, quando você olha para a inteligência artificial do ponto de vista de ciências exatas? É que ela não tem a emoção envolvida, e a emoção Sim, atrapalha atrapalha. para algumas situações, né, porque você não é mais Uhum. tão analítico. Por outro lado, é o que fez a gente chegar até aqui, né. É, ela A é gente tá o aqui, equilíbrio da foi por balança, né. emoção. Que tudo é muito louco porque, assim, são diversas frentes, diversas vertentes, diversos caminhos, e quando a gente olha daqui pra aí, é complicado você gerir todos esses pratos, né, você tentar equilibrar tudo isso de uma vez só, mas ao mesmo tempo, a gente enxerga uma possibilidade gigante no mercado de mais informação como essa. Por exemplo, eh
a gente tem uma deficiência gigante no nosso país, e aí eu não. Talvez você possa me trazer mais dados até mundo, mas desse tipo de percepção, desse tipo de conversa aqui, por exemplo. No nosso segmento, da galera aqui que a gente acompanha, que a gente vive junto, se eu sacar aqui 2, 3% que para ter essa percepção profunda, e eu tô sendo bem Tá sendo bem criterioso, legal. bem legal, é muito. Sim. Veja, o food, a comida, ela é vista como uma operação muito mecânica ainda. Então, quando você tenta aproximar isso, né, o fazer comida, de questões de neurociência, de questões maiores, de questões de impacto emocional, ainda quando você fala da saúde, um pouco menos, porque você tem Hum. legislação envolvida, tá? Mas quando você fala da área emocional, tem muita gente que te olha como se você fosse um alienígena, né? A Mas isso, verdade a é essa. indústria, por exemplo, ela sempre entendeu isso muito bem. A indústria é genial nesse Ela, sentido. A gente tem muito inclusive, para aprender é, com a indústria de é, ela por alimentos. diversos anos investiu pesadamente em pesquisas, em conhecimento, né, em estudo de neurociência mesmo, para entender comportamento, justamente para adaptar o produto, para não falar de forma modesta aqui, né, para adaptar o produto para o A público. indústria domina comportamento de consumo, e com isso ela cresceu exponencialmente. E veja, eu acho interessante ter esse espaço para dizer isso. Eu não sou contra a indústria, Sim, sim. muito pelo contrário. E essa visão de que todo mundo que trabalha com alimentação saudável, com nutrição dentro de um campo de food service é contra a indústria de alimentos é uma ideia péssima e furada, porque, veja, a indústria ela é responsável por a gente ter hoje condições de alimentar o mundo. A gente não teria condições de alimentar a quantidade de pessoas que existe hoje na face da Terra com alimentos in natura, tá? É impossível. Sim. Então, a indústria, ela é uma grande aliada da evolução humana. O que tem é que existem muitos graus de industrialização. Então, quando a gente fala em processamento de alimentos, existe um processamento básico que é, cara, fantástico e que permite que, inclusive, uma grande parte da população tenha uma alimentação mais saudável, até um ultraprocessado que deixou de ser alimento, porque ele já passou por tantos processos que ele perdeu características básicas de alimento. Quando a gente fala, cara, ultraprocessado é um problema, é o ultraprocessado, não é a indústria inteira, não é Uhum. todo tipo de processamento. Tem muita coisa aí que precisa ser desmistificada. Porque se você tirar a indústria da jogada, além de você ter um problema de abastecimento gigantesco, você também vai ter um problema de informação. Porque, como você Sim. mesmo disse, quem mais investe em comportamento de consumo, questões neurológicas, neurais e não sei o quê, neurológicas no caso de a partir da comida, tá, de Aham. percepção do alimento, é a indústria. Os maiores estudos que a gente tem são da indústria. O que seria importante é que a categoria como um todo se organizasse e fizesse os seus próprios estudos também, porque acho que não estava gravando ainda, a gente teve um pouquinho dessa conversa hoje já, sobre o quanto é deficiente no Brasil, né, o quanto o Brasil é deficiente ainda de estudos próprios acerca da área de alimentação fora do lar. Então a gente não tem muitos estudos e a gente tem muitos estudos que são, na verdade, uma pegadinha. Porque eles são estudos feitos por organizações ou por associações ou por institutos apenas com os seus associados ou Uhum. apenas com a sua base. Não tem nada de errado nisso, isso é Sim. fantástico, mas se você olhar para isso e entender que isso é um dado de mercado, você é levado ao erro, porque não é um dado de mercado, é um dado É um daquela nicho muito população, específico ali. daquela comunidade, daquela população, daquela bolha. Então, se eu fizer uma pesquisa dentro da comunidade do Nutrilover, que hoje é imensa, sobre a alimentação saudável, você sabe o que é saudabilidade? Eu vou ter lá sei lá, 80, 90% de pessoas falando, sei, domino o conceito. Mas isso não quer dizer que 80, 90% das pessoas de São Paulo, ou do Brasil, ou do mundo saibam disso. É Uhum. 80% de pessoas, ou 90% de pessoas de uma comunidade muito ligada a esse segmento, muito ligada a essa questão. Então, a pesquisa de mercado ela tem que ser aberta, ela tem que ser ampla e ela tem que levar informação para todo mundo, tá? Não é só no Brasil que a indústria capitaneia isso não, tá? No mundo Sim, no inteiro mundo a inteiro, indústria é. faz isso, porque ela usa esses dados para conseguir tornar esses alimentos mais processados ou ultraprocessados, ou que já deixaram de ser alimentos, já são ultraprocessados, mais palatáveis. Porque o que que acontece? Esse alimento o nosso cérebro, o nosso corpo, ele é programado de nascença para comer comida, tá? Uhum. Então, eu aceito bem comida, você aceita bem comida, as pessoas aceitam bem comida. E a comida, ela tem suas características organolépticas, ela tem cheiro, ela tem gosto, ela tem cor. Então, o meu corpo, por exemplo, ele não é pré-programado de nascença para comer comida azul. Porque, né, Uhum. normalmente o que tá azul tá estragado, ou tá, Ó, enfim, é é nocivo, venenoso e tal, é isso. nocivo, beleza.
Mas a indústria ela quer incorporar coisas azuis, então ela precisa entender como é que eu chego num lugar de aceitação disso. Isso é muito profundo. Quanto mais ultraprocessado o alimento, mais eu preciso entender como é que o ser humano entende o alimento para eu poder driblar essa defesa Uhum. dele e ele entender que aquilo não é um alimento, você percebe? Sim. Não são estudos que trazem uma maravilha para a tua vida, mas ao mesmo tempo trazem, porque é o estudo mais potente que a gente tem para Que entender ajuda como a é que as coisas entender isso, funcionam, perfeito. então é E isso. sobre o reporte? E sobre o report, vamos lá, o que você quer saber do report? Tudo. Conta pra gente um pouquinho, até para o pessoal conhecer o que é, qual é a função, qual é o Sim. objetivo. O report chama Food Concert Trends Report. A edição de 2026 tem no nosso site, né, foodconcert.com.br. As pessoas podem fazer o download em português, inglês ou espanhol, ele é gratuito. E ele é um oferecimento para o mercado mesmo. Olhando para essa deficiência que a gente tem no mercado de dados, a gente trouxe esse report de tendências com muitos números, mas também com uma visão mundo. Porque tem muita coisa que implica quando eu falo em tendências. E a gente está sendo bombardeado pela palavra tendências. E com essa máxima da IA agora por todos os lados, ficou muito simples você jogar na IA, né, no prompt. Uhum. Olha, traz para mim as tendências Sim. 2026 de seja lá o que for, e ele lista para você. E ele lista com muita precisão essas tendências. Por quê? Porque ele está buscando em vários lugares. Mas tem uma parte humana aí que é diferente, que é a leitura de mercado. Lembra? A Alessandra está Uhum. aqui, a Carolina está ali, a Bianca está ali, e cada uma vai ter uma leitura de mercado. Então, o Food Concert Trends, ele traz essas tendências mundo traduzidas para dentro de um mercado de food service, tá? Especificamente para um mercado de food service, e mais do que isso, alinhadas com o conceito de saudabilidade e sustentabilidade, que é o que a gente atua. Então, para quem atua dentro do food e tem interesse em saudabilidade e sustentabilidade, esse é um relatório de tendências muito amplo. E ele conta com poucas informações nacionais ainda. Por quê? Porque a gente não tem muita pesquisa nacional, né? A ideia, o impacto disso foi tão grande no mercado, é que o ano que vem a gente consiga trazer pesquisa própria para dentro desse Legal. report de várias áreas, de hamburguerias, de comida japonesa, de não sei o quê, de vários lugares que estão me pedindo isso. Cara, precisava ter isso aqui do nosso mercado. Então a gente vai tentar organizar aí uma equipe de pesquisa mesmo para trazer Uhum. pesquisas autorais. Esse desse ano, ele tem muito pouco nacional, o que ele tem muito é mundo, mas ele tem uma leitura mundo importante, porque se você abrir a sua caixa de e-mail, você trabalha com mídia, né, você está fazendo um Uhum. podcast, você recebeu com certeza um monte de relatórios de tendência, Sim, de sim. vários lugares do mundo traduzidos para o português ou em inglês ou em outras línguas, e esses relatórios, eles às vezes parece que não têm pé nem cabeça. Se você abrir 2, um fala que 50% das pessoas querem uma refeição mais saudável, o outro fala que 80% das pessoas querem uma refeição mais saudável. Em parte, isso tem a ver com aquilo que a gente estava falando antes do da setorialização, vamos dizer assim, da pesquisa, né. Então, a pesquisa é feita num nicho e ela é colocada como uma pesquisa mundo, mas não é, ela é de um Não é, nicho. ela é de um nicho. Mas, por outro lado, tem também a ver com sociedades. Então, né, uma Uhum. pesquisa que é feita num determinado país vai ter características diferentes de outros. O Brasil integra a grande piscina da América Latina. Então, olhar para o Brasil sem olhar para a América Latina é sempre um grande equívoco. As nossas tendências elas vão estar sempre muito mais conectadas e validadas na América Latina do que no conceito mundo. Por um motivo muito óbvio, proximidade cultural, Uhum. né, comida é cultura. Então, se comida é cultura, eu sempre vou ter tendências de alimentação muito conectadas dentro do eixo América Latina. Mas, ainda assim, o Brasil tem suas características próprias, nossas. Então, nesse relatório, a gente tem uma visão latino-americana, tá? De como isso impacta aqui. E depois a gente tem uma característica Brasil mais forte aqui dentro da nossa sociedade, como é que isso funciona. E ele traz uma série de outros reports. Alguns reports de tendência, outros de número, outros de dados específicos. E a junção de tudo isso traz para você, depois de você ler lá 188, 189 páginas, uma visão do mercado muito diferente do que você tinha antes, provavelmente. Porque é uma leitura maior. Hoje a gente está olhando todos os dias para o seu aquário, tá? Então você Uhum. conhece bem os peixes do seu aquário. Às vezes você não conhece só o seu aquário, você conhece o seu aquário e dos seus amigos. Então você conhece os seus Sim. peixes e dos seus amigos, você tem uma noção do que é isso aqui. Quando você olha para o oceano, é diferente.
E quando alguém te ajuda a olhar para o oceano, mas com uma lupa parecida com a do teu aquário, ajuda Aí. muito, porque é difícil olhar para o oceano com uma outra lupa, de um Hum, outro jeito. Cada pesquisador, cada empresa está olhando para isso de uma maneira. Quando você olha para os reports de base que a gente usa, que vem da Europa, e os que vêm dos Estados Unidos, por exemplo, você já tem uma diferença gritante de visão de comunidade, de visão, ai, perdão, de visão de hum, alimentação, porque são visões diferentes de alimentação, diferentes. até por conta da base agro que esses países têm. A gente Uhum. tem uma riqueza agrícola que é absurda e que não se vê em muitos lugares do mundo. Então, tem possibilidades aqui que não são possibilidades fora daqui, e que às vezes a gente olha como se fossem coisas pequenas. O nosso arroz e feijão, ele é fantástico. E ele muitas vezes ele é É visto como desprezado, né? "Ah, mas, você Uma vai comer o coisa quê? Arroz e básica. feijão, cara?" É, eu vou É, comer arroz e feijão, tem porque muitos lugares que nem isso. Inclusive, essa semana eu vi a gente conversando sobre esse tema de pesquisas, da importância. É porque, assim, o nosso público, ele tá muito habituado a operar, a ser a mão de força no dia a dia, e esse cara, ele precisa entender que ele além de sair do operacional para gerir, o gerir dele não é controlar só o CMV, não é só fazer um bom financeiro, não é comprar com eficiência, mas sim ele começar a ser a mente pensante do negócio, né? E nisso, eu comecei a observar alguns dados. Por exemplo, saiu um dado essa semana que 64% dos brasileiros não consumiram álcool no ano passado. os Eu vi, dados do álcool, eles são e assim, interessantíssimos, tá interessantíssimos. uma mudança de chave muito absurda. E a maioria dessa galera, se não olha isso, coisa simples, um dado simples como esse, se esse cara ele pega, ele entende que 64% da população não tá consumindo álcool, pra que ele tá vendendo álcool no estabelecimento dele? O Ou o que ele álcool consegue adaptar? o álcool ele é um excelente indicador para a gente entender algumas coisas. O álcool, o GLP-1, essas coisas elas são indicadores interessantes para você entender migrações de público. Então, veja, 60% da população, eu acho que a gente não chega nesse número Brasil, tá, Uhum, não sei qual que foi a amostragem da pesquisa que você pegou, mas a gente tem sim um crescimento de pessoas uhum. querendo drinks não alcoólicos e menos álcool. Do ponto de vista da nutrição, o que eu posso te dizer, e da neurociência e da neurologia, É lindo, né? não existe quantidade de álcool segura para o ser humano, tá? Ponto. Uhum, Então, e essa é uma máxima absoluta da saúde. A gente sabe que não existe isso e tá tudo bem. uhum. Mesmo assim, a gente quer consumir álcool e tá tudo bem também porque é cultural. Mas existe sim uma tendência de diminuição e até de não beber. Não quero mais tomar álcool. E aí o que que acontece? Se você olhar para isso com o olho da raiva, sabe o olho da raiva? Tipo assim: "Olha aí, tá vendo? Mas vai voltar. Mas olha que palhaçada e tal". Você pode fazer isso, mas você negligencia uma parte importante da sua clientela. Então a pesquisa ela não tá lá para você ter opinião sobre ela. E isso é um negócio que é muito complexo, porque as pessoas olham para uma pesquisa e às vezes eu tenho a sensação de que elas querem emitir uma opinião sobre Sim, aquilo. sim. Eu concordo, eu discordo, o que está tudo bem, somos humanos, pensantes e a gente concorda e discorda das coisas. Mas a pesquisa ela não está ali para você concordar ou discordar. A pesquisa ela está ali para te mostrar uma situação. Fato dado é que, no caso da Uhum. pesquisa que você está trazendo, 60% das pessoas ali naquela amostra não querem mais tomar álcool. O que que você vai fazer sobre isso? Você já tem um É drink isso. não alcoólico na sua carta? Mas eu acho uma palhaçada. Ok, mas isso não vem ao caso e isso não vai mudar o game. Você precisa. O jogo é o jogo longo, né? Você tem que É, saber jogar o jogo longo, é. cara. É uma partida de xadrez. Amanhã vai mudar? Talvez. Tudo que eu vou fazer tem que ser definitivo? Não. Não, Mas para jamais. agora, eu preciso pensar nisso. O GLP-1, por exemplo, minha opinião enquanto pesquisadora da alimentação, enquanto uma pessoa que está nessa área há muito tempo, é de que isso também vai ser uma fase. Mas a questão é, enquanto a fase está aí, você precisa lidar com ela de alguma maneira. Não é sobre as nossas paixões. A comida, ela sempre vai despertar paixões, Sim. porque é uma área apaixonante. Então as pessoas discutem sobre a gastronomia e elas brigam sobre a gastronomia e o que é autoral e o que não é autoral e não sei o quê. Mas às vezes precisa pôr o pé no chão mesmo, aterrissar e falar assim: tá tudo bem. Tem o que eu acho, tem o que ele acha, tem o que todo mundo acha, mas tem a pesquisa. Uma vez, isso foi muito legal. Eu dei uma palestra sobre pesquisa de mercado, expliquei sobre como você fazer uma pesquisa
minúscula ali, começando com a sua clientela, tal, não sei o que, com a sua comunidade. E aí uma pessoa, numa outra ocasião, num outro evento, me encontrou e falou assim: "Cara, eu ouvi aquela tua palestra e eu fiz uma pesquisa, mas cara, deu tudo errado, porque não deu o que eu queria que desse". Aí eu falei: "Graças a Deus". Porque esse é o intuito Esse da é o intuito, pesquisa, é né? você entender o mercado em volta de você. Se não deu o que você estava pensando, ela deu mais certo do que você imagina, porque ela te impediu de fazer uma bobagem, de perder dinheiro, de investir num Uhum, negócio que você estava achando fantástico, mas que perfeito. para a tua clientela não funcionava. Então a pesquisa ela esbarra no ego. E ela às vezes se torna um problema, porque ela esbarra no ego, porque ela pode te mostrar que você estava errado. Ela pode te mostrar que aquela tua ideia genial não era Não tão era genial genial. assim. É. A gente se esbarra muito nessa questão quando o dono de uma hamburgueria, por exemplo, o cara gosta muito de um determinado insumo ou de uma determinada receita, mas ela não engaja, ela não vai pra frente, não vende, ele fica insistindo e teimando. Isso é uma pequena amostragem já dentro do público dele de uma pesquisa que, cara, esse produto não tem o perfil do teu cliente, então você precisa mudar isso. Você precisa Exatamente. ter uma ação. Ele não funciona para você, ele Não. pode ser fantástico. E aí que tá, se a gente descola do ego, ajuda muito, Ajuda. porque não quer dizer que aquele produto não é fantástico, ele pode Uhum. ser, mas ele não é fantástico para essas Ele é pessoas. fantástico pra mim, mas não necessariamente é bom para o outro, e tá tudo bem. E ele pode ser fantástico para um outro público. Uhum, E isso é muito mais comum do que parece, Alisson. Tem muitas operações que mudam de lugar e dão certo. sim. A opera Identifica onde tá o público-alvo daquele produto e se Porque adapta a ele. a pessoa cria, por exemplo, eu vi há pouco tempo acontecer um exemplo disso, com alimentos que eram veganos, tá, porque tem uma cozinha diferente, você tem uma Uhum, construção diferente e tal. E aí construíram uma cozinha vegana fantástica, linda, operação linda, tecnológica, receitas maravilhosas, provei, boas, mas cara, estava quase fechando, estava quase quebrando. E aí por motivos da vida, né, o universo vai uhum, saber o que aconteceu, eh, a pessoa que tinha alocado o imóvel quis vender para uma construtora, pagou a multa contratual e falou: "Ó, eu quero a casa". E aí, com o dinheiro da multa contratual, essas pessoas tiveram grana para montar num outro lugar. E aí procuraram uma outra freguesia, uma outra clientela. Meu, a operação tá disparada, tá abrindo a terceira operação em uau. 1 ano. Por quê? Porque não era o produto errado, mas não era o produto para aquele público. Ninguém estava Uhum, errado, o produto não estava errado, o público não estava errado, mas aquele público não queria aquele produto. E a pesquisa de mercado, ela te salva de gastar dinheiro para descobrir isso. Ela te perfeito. ajuda a descobrir isso antes de gastar. Muito bom. Queria te agradecer por você ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Eu convido você a assistir pelo menos umas 7 vezes esse podcast de novo, porque eu vou ver. É sério, de verdade, é sempre muito gostoso poder conversar contigo, porque assim, a nossa mente ela, pum, ela expande, ela explode. Eu acho não, eu acredito que a maioria dos empreendedores, dos donos de food, eles deveriam se expor mais a esse tipo de conhecimento, a esse tipo de informação e digerir ele. Digerir, ruminar ele assim, ó. Vamos usar um termo bem nordestino aqui, ruminar ele, porque a cada ruminada ele te traz uma nova percepção. Eu Ele te traz brinco um novo que esclarecimento. Eu brinco que minha função é muito essa mesmo de, né, de alugar um triplex na cabeça das É. pessoas, mas não é no sentido de dizer para ninguém que você está fazendo errado, muito pelo Não, muito pelo contrário. contrário. É no sentido de dizer: "Cara, olha para Abrir os você, olhos mesmo, né. olha para o quanto a tua operação é um espelho do que você é um espelho do que você traz, olha como o ambiente se traduz na comida, olha como o impacto que você tem sobre o seu consumidor melhora se a saúde da sua cozinha melhorar". Então, não é sobre dar bronca em operador, Uhum. muito pelo contrário, é sobre ajudar eles a olhar de uma maneira um pouco mais clara para o seu próprio fazer. É lucidez, eu adorei que você usou a palavra lucidez no começo, Lucidez. porque é sobre lucidez É isso mesmo. mesmo, é isso mesmo. Bom, galera, a gente vai chegando ao final desse episódio. Eu agradeço demais a Alessandra por estar aqui, bater esse papo com a gente. Deixa o site, as redes sociais para a galera que quiser te acompanhar, conhecer um pouquinho mais. Claro, Tem por uma favor. porrada de evento, palestra que ela tá presente. Eu de você, eu iria em todos, porque Sim, sim. Vai ser um prazer vê-los nas feiras do setor. Eu devo estar em quase todas as feiras do setor esse ano, ou fazendo palestra, ou com ação, ou as 2 coisas. Vocês encontram o relatório completo em foodconcert.com.br, ele é gratuito, vocês podem baixar em qualquer idioma que for mais adequado. E é importante dizer isso, Alisson, porque no Brasil a gente tem muitos operadores e investidores que não são brasileiros e que não falam português. E a gente às vezes esquece, né, que essa galera também sim. precisa entender, então tem ali uma base maior.
e infelizmente eu ainda não tenho em todos os idiomas possíveis, mas a gente tem Tá 3 que caminhando, né? ajudam bastante. Ótimo. Tem também o Nutrilover, nutrilover.com.br, onde a gente traz bastante informação de mercado desse ponto de vista de nutricionistas, engenheiros de alimento e pessoas que operam com saudabilidade e sustentabilidade, nutrilover.com.br. O Instagram é nutrilover.live. E vocês podem me encontrar também nas minhas redes, eu tô sempre por lá. Com muita coisa, Alessandra.gaidardi, muito tô ali. conteúdo. Fala de novo, por favor, pra galera não perder. Alessandra.gaidardi é meu nome mesmo, meu Instagram é meu nome. Cara, acompanha. Convido você, não perca a oportunidade de seguir, porque você vai ser bombardeado. Vai montar um condomínio na tua cabeça de tanto triplex. Alessandra, Muito obrigado. obrigada, muito Obrigado mais uma obrigada. vez mesmo. Galera, eu vou ficando por aqui com esse episódio. E eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e compartilhar para geral conhecer esse conteúdo incrível. Fala. Eu tenho um recadinho Manda. básico. Esse é um podcast que foi pensado para hamburguerias. E, gente, para de brigar com nutricionista, de verdade, tá? Nutricionista adora hambúrguer, tá tudo certo. E ter uma nutricionista dentro da Faz a operação diferença. ajuda muito vocês a alcançarem uma outra parcela da população que pode entender o quanto o produto de vocês pode ser saudável, sim, pode ser uma cozinha sustentável, sim. Só precisa ser alinhado, precisa ser equilibrado. Muito bom. E se tiver com dificuldade, grita que a gente vai te ajudar também. Com certeza. Bom, a gente vai ficando por aqui com esse episódio. Ah, tem um presentinho nosso aqui também, né? Que eu já ia esquecendo. Ai, obrigada. Um presentinho dos nossos parceiros aqui pra você. Obrigada. E no próximo a gente tem um episódio novo, fresquinho. Quero agradecer aí aos nossos patrocinadores que passaram ao longo de todo o episódio, a galera que faz essa mágica aqui poder acontecer. Tamo junto, valeu e até a próxima.